Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, nesse vídeo vamos fazer um replay de mercado para validar todas as estratégias que nós utilizamos aqui no nosso operacional. Vocês vão ver na prática como é que a gente faz a operação, beleza? Como é que a gente faz a leitura, como é que faz a nossa análise, para você ver e validar se funciona ou se não funciona, beleza? Então, assista o vídeo até o final para você entender como é que funciona a leitura que a gente faz de todos os indicadores e se possível, se futuramente você que tiver interesse, me chamar no WhatsApp ou no Telegram, beleza? Galera, iniciando aqui, ó, eu vou fazer o replay no dia 16. Então, aqui no dia 15, o que é que eu já faço? Eu já faço a marcação do candle de maior volume do dia. Galera, esse volume que está aqui, ó, em cinza, é o volume financeiro que tem em qualquer plataforma de profit. Veja que aqui, ó, eu consigo visualizar candle a candle sem precisar, o volume financeiro de candle a candle sem precisar ter o indicador de volume financeiro na tela, né? Isso aqui aumenta o meu tamanho de gráfico no espaço, já que eu trabalho com um gráfico oscilador e um histograma de volume aqui. Então, isso já melhora para não ter três indicadores aqui na tela. Beleza? Então, veja só, o candle que teve o maior volume do dia, teve uns aqui até elevado, aqui, mas o maior foi esse aqui, ó. Então, eu vou marcar aqui a máxima e trazer até a mínima dele, e veja que ele marcou algumas regiões, ó. Marcou algumas regiões de suporte e resistência aí que a gente vai pensar em trabalhar em cima delas no pregão seguinte, beleza? Eu vou dar início aqui e a gente vai ver como é que o preço vai se comportar a partir dessas regiões. É a única marcação que eu faço relacionada ao pregão anterior. Veja só, galera, aqui o preço já inicia, ó, em cima da minha marcação, ó, da minha marcação do da minha marcação da linha laranja, em gap de queda, em cima da linha laranja, com o que rompendo o nosso canal. Rompeu aqui o nosso canal, em cima da linha laranja, a gente já tem aqui uma região de suporte. Vamos ver como é que o preço vai se comportar aí, se ele vai romper essa região de suporte ou se ele vai dar prosseguimento ao movimento na alta, né? Interessante nessa região aqui, eu estou vendo aqui um pico de volume, né? Geralmente o preço depois de um pico de volume ele sempre tende a fazer uma pequena correção. Então vamos ver aí como é que o preço vai se comportar. O volume, eu tenho o volume financeiro aqui ainda não é maior do que os volumes anteriores, ó. Então eu ainda mantenho a minha marcação aqui da minha FIBO no candle de maior volume do dia anterior. Ó, infelizmente aqui eu não peguei a entrada na região, nessa região aqui, onde deu pico de volume, onde tinha o suporte com a, a linha laranja, e o preço simplesmente subiu. Se você utiliza outro tipo de análise, outro tipo de leitura, em cima dessa região de suporte, você poderia pegar uma operação. Eu preferi esperar um pouquinho aí, para visualizar o comportamento do preço, como é que o preço vai se comportar um pouco depois. Mas aqui seria uma ótima região para se fazer uma operação compradora, tendo em vista que ele está em cima de uma região de suporte, marcada pela nossa Fibonacci, né, no candle de maior volume do dia anterior. E em cima dessa região aqui, ó, nós não tivemos volume vendedor, né, depois desse pico, só esse pequeno volume aí. Está em cima da região de suporte aqui. Vamos ver se dá uma oportunidade da gente pensar em uma região, em uma entrada compradora nessa região. Ó, como ele está em cima de uma região de suporte, galera, fica interessante pensar em compra aqui, ó, nesse movimento, já que ele está descendo sem força, ó. Desceu sem força, testando novamente a região. Vou fazer uma operaçãozinha compradora aí, botar o alvo aqui nessa região na máxima, bem curto. Era para ter entrado um pouquinho mais de contratos, né? Mas como é a primeira operação e ainda não tivemos uma movimentação grande,
Vamos ver aí como é que o preço vai se comportar. Tá dando uma travadinha aí. Ó, mesmo ele tendo subido com volume, veio um candle vendedor e acabou estopando aqui a gente nessa operação. Veja só, aqui tá dando um gatilho para a gente pensar em comprar, ó. Só que olha só, o preço ele está montando uma estrutura de baixa, formando um topo mais baixo do que o topo anterior, e o preço tenta subir, não consegue, ó. De novo, bateu na estrutura aqui, não conseguiu romper. Rompimento dessa estrutura aqui fica interessante uma compra porque está na região de extremidade. Eu tenho uma região de suporte, né, barra laranja aqui, a linha laranja, e o preço sobe com volume comprador e desce sem volume de venda. Só que olha só, ele tentou duas vezes batendo na região da regiãozinha aqui da nossa LTB e não teve continuação no movimento. Então, já que eu tomei um stop aqui, já que eu vi um preço voltando na linha na média, de exaustão, voltando na região do canal sem força de venda, e eu fiz uma compra, tomei um stop, e agora para eu poder fazer uma operação novamente, o ideal é que ele faça o quê? O rompimento dessa estrutura de baixa, no mínimo, né? Já que a gente já tomou o primeiro stop da operação. Que por sinal era uma operação até que boa, porque ele desceu sem volume e começou a subir com o volume de compra. Agora vamos ver aí se ele vai mostrar algum movimento. A gente tem aqui um canal de baixa, acabou de se formar um canal de baixa aí, e isso aqui está com muita cara que o preço ele pode continuar no movimento de queda, porque mesmo sem força vendedora aqui, ó, no nosso indicador de volume, o preço não está dando continuidade numa alta, que sem força de venda ele deveria subir. E aqui no nosso oscilador, a leitura para queda, ela tá grande, ó. O histograma está mostrando tendência de queda, movimento de queda. E até aqui mostrou só uma correção, ó. Esse movimento de alta aqui, veja que a média rápida bateu lá em cima e já fez um movimento para queda. A mesma coisa aqui. No rompimento agora dessa estrutura aí, pode dar um trade para a gente na venda, já que ele rompeu com volume, ó, rompeu agora com volume, e vamos ver se ele vai subir e voltar sem volume de compra. Se ele voltar sem volume de compra e rompendo aqui a nossa linha laranja, vai dar um tradezinho de venda. Eu vou entrar na venda aqui nessa operação, vou deixar o stop aqui em cima. Opa, pegou muito rápido já, não era para ter saído. Opa, espera aí. Deu uma travadinha aqui, deixa eu dar uma pausa. Olha só, ele pegou meu take aqui, só que olha só, ele rompeu, voltou aqui sem força de compra, e por isso que eu fiz a venda. E nessa região aí, é para continuar ainda na venda. Eu vou tirar aqui e vou deixar só a venda. Vou deixar uma venda aqui de 5 contratos nessa região. Por quê? Olha só, galera, subiu sem volume, subiu aqui sem volume de compra e fez o rompimento dessa estrutura aqui, que poderia ser um movimento para alta, só que ele rompeu com volume de venda, que anteriormente não tinha, rompeu com volume de venda e voltou aqui candlezinhos compradores sem força de compra. E aqui no histograma, ó, o histograma está mostrando tendência de queda. Por isso que eu efetuei aí uma venda. Beleza? Eu não sei por que ele tá travando aí, velho. Voltou mais um candle comprador, ó. E esse candle comprador que ele voltou aí, voltou sem volume. Não tem volume de compra. Então a gente permanece na operação de venda bem tranquila. Já que ele tá rompendo aqui, ó, a nossa linha laranja, isso aqui provavelmente pode ser uma continuação no movimento de queda. Vamos ver aí como é que o preço vai se comportar. Se ele romper o canal e ficar abaixo do canal, vai ser melhor ainda para essa operação ela dar continuidade na queda. Tendência está de queda, movimento está de queda.
Vamos ver aí. Já fiz pullback, ó, 2 vezes. Eu já estou pensando aqui em fazer a proteção dessa operação, ó. Eu vou garantir aqui 100 pontos aqui nessa operação, porque o volume de venda era para ter ganhado mais força, e não ganhou força. Então, por isso que eu saí da operação. Já fiz a minha proteção. Mas mesmo assim ele está no movimento de queda, ó. E começou a entrar volume de compra novamente. A média de exaustão começou a ficar abaixo do preço. Provavelmente pode querer dar uma reversão. Agora só falta eu visualizar uma fraqueza nos candles vendedores para eu poder pensar em uma compra. Tranquilo? Esse nosso volume aqui às vezes pode atrapalhar um pouco no movimento de queda, mas ele é importante para eu visualizar o movimento, né? Se tem candles com volume grande, com muito volume. Como ele fez um rompimento aqui, e ainda não apareceu, ó, veja que os volumes ainda estão muito pequenos comparado aos volumes anteriores. Então, eu ainda vou permanecer com essa marcação. Eu não sei por quê, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, galera. Ele tá um pouco travado. Deixa eu ver se é por causa do volume. Não sei. Eu acho que não é por causa do volume. Veja só, voltou, só fez um pullback na nossa LTB e está descendo, ó. Veja que não é porque ficou acima da média de exaustão que eu já penso em fazer uma compra. Está chegando agora aqui, ó, na outra linha, que é a linha roxa, dessa marcação aqui ainda, ó, da marcação lá do pregão anterior. Vamos ver como é que o preço vai se comportar aí nessa região. Já bateu nela, ó, sofreu suporte, ó, sofreu suporte aqui nela. Um pouco mais abaixo tem mais outra linha, tem mais uma linha roxa. Vamos ver se ele vai se segurar nessa linha roxa aí ou ele vai buscar a próxima linha roxa. Infelizmente não deu para segurar aquela operação, mas foi uma operaçãozinha interessante, ó, que a gente conseguiu aqui. Ela chegou a dar 300 pontos naquele movimento, né? Mas aí, como eu cheguei só proteção, fiz uma proteção de 100, ele só voltou ali para fazer um pullback e continuar descendo. Esse movimento aqui teria me tirado de todo modo, porque começou a entrar muito volume de compra, né? Mas está tranquilo na operação aí. Tendência está clara na queda, ó. Esse movimento aqui foi uma correção. O indicador mostrou, ó, o oscilador mostrou que era apenas uma correção e sofreu suporte aqui na nossa linha roxa da marcação do candle de maior volume do dia. Deixa eu colocar de volta o nosso volume financeiro, porque caso ele apareça algum volume maior do que aqueles lá, do que esse daqui, a gente precisa fazer a nova marcação do volume do dia para saber as regiões de trade que o preço pode fazer no próximo momento. Olha só, galera, possivelmente uma entrada compradora, mas não, aqui não aconteceu, ó. Pode ser que aconteça, porque ele está voltando a testar o suporte e vamos ver se esse suporte aqui vai ser com um volume menor do que o anterior. Foi. Eu vou fazer uma compra aí nessa região e vou deixar meu stop ligeiramente aqui, ó, abaixo dessa região. Ficou um stop um pouquinho caro, porque eu não esperei o rompimento da estrutura de baixa, né? O ideal era esperar o rompimento da estrutura de baixa por conta dessa tendência aqui. Mas como eu estou com a média de exaustão acima do preço, o preço subiu com volume de compra, voltou a testar sem volume de venda, por isso que eu me arrisquei em pensar em fazer essa compra aqui. Vamos ver se o preço vai dar continuidade.
Infelizmente, fez o rompimento, ó. Acontece, fez o rompimento. Mais uma correção, ó, do oscilador para continuar a tendência. E voltando a ficar o que? Abaixo da minha média de exaustão. E aqui, galera, ó, possivelmente pode ser que aconteça o quê? Um falso rompimento. Aí aqui eu preciso entrar comprado. Por quê? Por que eu preciso entrar comprado aqui? Porque, galera, ele está rompendo agora a estrutura de baixa e aqui ele fez um falso rompimento da minha região de suporte da linha roxa. E aqui ele estava bem perto da minha média, no meu canal, né? Rompeu, por isso que aqui, ó, isso aqui é um gatilho muito típico nas minhas operações. Região de suporte, o preço vem, eu faço minha entrada, ele me estopa e volta a ficar acima da minha região e novamente ficando acima da média de exaustão, essa médiazinha aqui que está a coloração laranja, né? Buscou agora esse primeiro alvo, ó, mas como é o rompimento de uma estrutura de baixa forte, eu vou ver aqui, eu vou tentar ver se esse preço consegue fazer um movimentozinho para alta. Galera, eu vou finalizar essa operação aí, que é a mínima da abertura do dia. Vamos ver. A mínima da abertura do dia, ele já segurou o preço, sentiu a região. Sentiu a região. Opa, tá dando continuidade. Vou levar o meu stop gain. Vou colocar aqui, ó, 300 pontos de stop gain. Subiu, tá buscando a máxima. Vou já arrastar meu stop gain, 500 pontos nessa operação. Vamos ver se ele dá continuidade aí e rompe a máxima. Não rompeu a máxima. Olha só, galera. Esse volume aqui, esse candle aqui, ele teve o maior volume do dia, ó. E ele está rompendo a minha região aqui. Deixa eu dar uma pausa para vocês visualizarem isso aqui melhor. Esse candle aqui, ele está com um volume grande, maior volume do dia até agora, e é maior do que os volumes aqui anteriores do dia do pregão anterior. Então, essa região aqui, eu posso até já excluir. Como esse aqui foi o candle que está tendo o maior volume do dia, eu posso fazer minha marcação em cima dele, ó. Máxima, máxima e mínima. E olha só, segurando na minha região azul. E outra coisa, olha o oscilador. Bateu lá em cima e mostrando uma possível reversão aqui do movimento. E em cima da máxima do dia. E está rompendo o meu canal. Vamos ver aqui como é que o preço vai se comportar. Ele ficou abaixo da minha média de exaustão de novo. Vamos ver se ele sobe sem volume. Veio um candlezinho só, entrou volume de queda, candle com volume vendedor. Infelizmente aqui foi um trade que é muito difícil de se pegar, porque ele só bate na região e já desce, ó. Bateu na máxima e já desceu. Mas olha só, ele está descendo, entrou esse volume de venda aqui, e agora ele está tentando subir, ó. Candlezinhos que estão tentando subir, não está entrando força, não está entrando força compradora, ó. O candle que sobe de compra, ele não tem força. E só entra volume no candle de venda. Se tiver um candlezinho aqui comprador que fechar lá em cima sem força, eu vou fazer minha vendazinha aí. Ó, tô vendido aí. Por quê, galera? Esse candle de compra, ó, não teve volume nenhum. E ele tá voltando que a testar minha média de exaustão. E aqui eu vou fazer o meu trading stop. Vou deixar ele aqui, mais ou menos acima desse último topozinho que tivemos aqui. Já está pagando alguns pontinhos. Vamos ver se ele vai conseguir dar continuidade, porque toda vez, ó, subiu mais 2 candles de compra
E esses dois candles de compra não tiveram volume. Dava até para sair aqui com um scalp, né? Ó, pagou mais de 180 pontos. Mas veja que toda hora que ele tenta descer com um volume maior do que o de compra. Então fica muito, mas muito interessante de tentar segurar essa operação para que ele rompa essa região de suporte aqui que ele formou, né? Que, por sinal, é o que? A metade, 50% do candle que teve maior volume nesse dia até o momento. Eu vou usar 3 contratos aí. Ah, não, mas começou a ganhar mais força, né? Começou a ganhar mais força. Vou segurar um pouquinho. Rompeu, ó. Vamos ver se ele dá continuidade. Está fazendo um pullback. Não deu continuidade na queda. Vou zerar 3 contratos, deixar só 2. E já vou fazer aqui também o meu gerenciamento. Vou levar ele até aqui, ó. Não pode voltar mais do que isso aqui. 130 pontos. Se ele der continuidade na queda, beleza. Até porque todo candle que aparece aqui de compra, ele está com um volume menor do que o de venda. Regiãozinha de suporte que segurou o preço. Vamos ver se ele, já que ele não conseguiu romper suporte, vamos ver se ele vai buscar topo, né? Para romper topo. Por enquanto aqui região lateral, né? Lateralização. Parece que infelizmente ele só foi me tirar da operação, até porque a média de exaustão está ficando de novo, o preço ficando abaixo dela. Possivelmente vai fazer um movimento para queda. Já vamos ver aí. Já temos aqui o candle de maior volume do dia, que foi esse. Veja que aqui ó, os volumes, depois desse candle aqui, só estão diminuindo os volumes. Ó. Não chega nem perto aqui no nosso volume cinza, né? Volume financeiro. Não chega nem perto. Vou até apagar ele aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Esse aqui foi o candle de volume que impulsionou o movimento para alta. Temos uma LTB aqui. E os volumes eles estavam diminuindo o volume financeiro. Então provavelmente vai ficar numa lateralização aí, né? Veja como a entrada compradora aqui foi muito, mas muito top, ó. Falso rompimento da região de suporte que a gente tinha visto lá no padrão, lá no nosso Fibonacci, que era uma região de suporte aqui. Ele rompeu, fez o falso rompimento, voltou e a gente fez a operação. Até um pouco atrasada, poderia ter entrado um pouquinho antes, no meio do candle, e o preço subiu aí mais de 500 pontos. Ó, ele deu uma subidinha, entrou volume de compra, desceu aqui sem volume de venda. E está tentando romper aqui essa estrutura. Ó. Só que aqui está dentro de uma lateralização. Então, eu não vou pegar essa operação aqui, mas aqui era uma operação da gente se pegar uma compra para tentar buscar essa máxima. Mas eu não vou pegar essa operação por conta disso, porque a gente está dentro dessa lateralização aqui. Então, comprar aqui fica perigoso. Mas aqui seria uma entrada interessante de se comprar. Ó. Entrou volume de compra, aqui está claro, corrigiu em cima da média de exaustão sem volume de venda, e aqui no rompimento dessa estrutura de baixa seria uma entrada compradora. Mas vejam como é uma entrada perigosa, né? Ó. Por isso volta de novo, por conta da lateralização, por conta do movimento lateral que está acontecendo aqui, ó, sem força, sem direção ainda. E no volume financeiro estava mostrando isso. Depois desse candle que teve o maior volume do dia, ele não conseguiu nem para cima nem para baixo o volume, ficou decrescente, perdendo força.
Então, essa lateralização aqui está clara. Então, vamos tentar esperar o quê? Movimento mais na extremidade, ó, nessa região aqui, na região azul, e na região azul aqui em cima também, para tentar encontrar algum trade aí nessa movimentação. Entrar aqui no meio do caminho é pedir para estar tomando stop, né? Porque você não sabe se ele vai dar continuidade. Então, se entrar aqui no meio, é para pegar scalp. Por exemplo, aqui deu um scalpzinho de 100 pontos, né? Naquele momento. Veja que a LTB aqui nem rola colocar, deixar essa LTB, porque ele rompeu, desrompeu e agora está voltando aí, ó. Então, é só lateralização. Em cima de quê? Do candle que teve maior volume do dia. No dia de hoje, o maior volume do candle. Veja que o nosso volume Fênix, ele não serve como parâmetro para a gente fazer essa análise da Fibonacci. Ele é mais, essa análise da Fibonacci, ela é mais direcionada no candle que tem o maior volume que teve no dia, que aí você consegue fazer esse padrão. Isso vai respeitar e vai ser trabalhado todos os dias. Todos os dias você vai conseguir fazer esse tipo de movimento. Galera, veja que ele voltou duas vezes aqui sem força e era para ter feito uma vendinha aqui, ó. Dava para fazer uma vendinha aqui, porque ele fez o quê? Um falso rompimento nesse movimento. Vamos ver aí se ele vai voltar agora sem volume de novo. Já fechou um candle vendedor, um candle já vi venda, ó. Agora o stop tá caro. Não dá para operar. Mas tivemos aqui um falso rompimento, ó. Aqui é a região de resistência. Falso rompimento. Voltou sem volume de compra. A venda aconteceria aqui, ó. Felizmente eu tava falando aqui com vocês e acabei perdendo essa operação, ó. Acho que tá claro isso aqui, né, ó. Padrão W, né? M, na verdade. W invertido. Subiu, falso rompimento, voltou e sem volume de compra, aqui dava para pensar numa vendinha. Mas tranquilo, vamos ver aqui como é que o preço vai se comportar. Se ele vai buscar essa região aqui ou se ele vai romper e vai continuar subindo. Veja que esse gatilho aqui ele é muito parecido com o que aconteceu aqui, ó. Só que aqui ainda está mais bonito, porém ainda um pouco perigoso por conta da lateralização, né? Mas como eu falei que não tinha um LTB aqui formada, você tem aqui, ó, topo, um topo mais alto, depois um topo mais baixo. Ele volta a testar esse topo mais baixo sem volume de compra. Por isso que daria esse gatilho para a gente pensar aqui na venda. Ó, entrou o volume de compra, voltando para a lateralização. Se o preço voltar a descer sem força de venda, aí a gente consegue fazer um trade na compra, por conta de aquele falso rompimento dessa região aqui. Vamos ver como é que o preço vai se comportar. Infelizmente, vamos ver, já bateu aqui no 50% do candle de maior volume do dia. Bora ver. Voltando a testar nossa média de exaustão. Só fui fazer pullback para cair. Bora ver. Então, não é porque ele faz esse movimento, ó, sobe com volume, volta a testar a média de exaustão que a gente vai fazer a compra. Essa volta a teste aqui na média de exaustão tem que ser com pouco volume de venda para a gente poder comprar. Tranquilo? Até porque eu tenho uma região de suporte mais embaixo, nessa região aqui, ó. Tenho essa região aqui e a região um pouco mais embaixo que foi a do falso rompimento. Vou ter que deixar aqui, ó, a linha, só para visualizar. Não é o trade que eu gosto de pegar, mas aqui é um trade vendedor no meio do caminho, ó. Seria um trade vendedor, né? Porque ele desceu,
mas não entrou volume de venda. Deveria entrar volume vendedor aqui para poder esse trade continuar a queda. Mas não entrou fluxo vendedor. Porque ele fez o quê? Rompeu a média de exaustão, voltou a testar a média de exaustão e sem volume de venda. Só que aqui o stop está muito curto. Na verdade, não é nem curto, né? Não deu a confirmação no fluxo vendedor e está muito barato. Na verdade, o stop está barato, mas o nosso alvo está muito perto, ó, que seria essas duas regiões aqui. Veja que entrou aí, entrou o fluxo, ó. A entrada seria aqui com stop aqui. 80 pontos, sei lá. Essa região aqui fica mais interessante da gente pensar numa compra. Em cima dessa região aqui de suporte, né? Em cima dessa região aqui da nosso candle de maior volume do dia, que foi esse, ó. E por sinal, a gente consegue fazer também aqui uma outra coisa, né? Ó, um ABC, vamos ver. Ele está rompendo aqui o ABC. Vamos ver aí como é que o preço vai se comportar. Se ele vai perder essa região e fazer pullback de queda ou se ele vai fazer um movimento para alta. Tem uma estruturazinha de baixa aqui. Vamos ver. Eu já consegui ver, ó, que ele deu uma segurada na região de suporte. Veja que ele vinha caindo com esse fluxo de venda e começou a perder a força no fluxo vendedor. E o fluxo comprador começou a aparecer, ó. Ó, mais um candlezinho de venda, sem força, está rompendo a estruturazinha de queda e entrou fluxo comprador aí. Por isso que eu vou fazer uma compra aí nessa região e vou deixar o meu stop posicionado ligeiramente aqui abaixo dessa região de suporte. E aqui confirmo minha leitura, ó. Esse candlezinho de queda com um volume menor do que o volume de compra que rompeu essa estrutura aqui em cima da região de ABC para baixo. Então, você tem vários fatores aqui que ajudam você a pegar essa operação na compra, né? Região de suporte aqui, falso rompimento desse suporte, né? Que é também, por sinal, uma estrutura de baixa, uma LTA, rompimento dela, entrada de fluxo comprador e vinha perdendo fluxo de venda. Então, toda a leitura que a gente conseguiu fazer para poder pegar esse trade aí na compra. Beleza? Alvo dessa operação. Essa região aqui de resistência já é um alvo muito, mas muito interessante para poder sair dessa operação aí. Vamos ver aí se ele dá continuidade. Eu já estou pensando em sair, não, nem tanto agora porque eu vi, ó, quem do vendedor estava com fluxo menor do que o de venda e bateu exatamente no nosso alvo. Bateu no alvo, o fluxo aqui, o candle de compra, esse candle de compra, ele tem um volume maior do que os vendedores. O que eu posso fazer aqui? Gerenciamento de risco. Vou colocar atrás da mínima aqui, ó. Vou garantir 300 pontos aqui nessa operação. Tranquilo, pode até subir, mas aqui eu estou no alvo. De boa, de boa, de boa, bem tranquila. Veja como foi fácil essa leitura aqui, ó. Rompimento da estrutura de baixa, entrada de fluxo vendedor e anteriormente ele vinha perdendo fluxo de venda, ó. Então, por isso que a gente comprou aqui com stop baratinho, nem 150 pontos não foi. E além de ser um falso rompimento dessa região de suporte aqui, ó, um falso rompimento da região do ABC. Olha só, galera, subiu com fluxo comprador e agora ele está caindo sem fluxo de venda. Provavelmente aqui vai dar um gatilho para a gente comprar. Vou até fazer uma coisa, que é o que? Inserir uma VWAP na mínima. Nessa região aqui, ó. 1,5, né? 1,5. Mas a data, tem que botar a data certa.
Vamos ver se o preço chega nessa região aí, sem força de venda, e começa a aparecer fluxo comprador para a gente fazer uma operação compradora interessante aí. E por sinal também é região da mínima do candle de maior volume do dia, né? Então pode dar uma confluência bem interessante aqui. Subiu com volume, correção sem volume para continuar a tendência no volume. Vamos ver aí. Tentou dar uma subidinha aqui, ó, perdeu o fluxo de compra. Essa operação já fica um pouquinho mais perigosa, mas vamos ver aí. Começando a entrar fluxo de venda, mas segurando na região, ó. Aqui já foi. Tá com estruturazinha de queda, né? Estruturazinha de queda. E como ele teve esse falso rompimento, se estruturou aqui embaixo, tem essa defesa aqui. Vamos ver se ele vai testar. Já rompeu a defesa, já tirou toda a minha leitura. Infelizmente eu não peguei a operação, mas aqui era para ter feito a venda, ó. O preço veio, subiu com volume, voltou aqui na nossa próximo aqui da média de exaustão, voltou aqui na média de exaustão sem volume e veio na queda. Dava era um trade de venda aqui, um tradezinho de queda. Felizmente, a leitura que eu estava pensando é que ele segurar aqui para continuar o movimento na alta. Felizmente, não peguei a operação, mas aqui era para vender, galera. Ó, dava leitura na queda, não na alta, na continuação, né? Porque ele já começou a aparecer muito fluxo de venda, então já não dava mais para pensar em comprar. Mas é isso aí, tranquilo. Perdemos aqui esse tradezinho vendedor, que está pagando por sinal mais de 200 pontos já, ó. Nossa, vai buscar a região lá embaixo do falso rompimento, muito provavelmente. Região do suporte, né, aqui, ó. Exatamente aqui, essa região de suporte. É, deu uns pontinhos muito bacana, 300 pontos de queda. Vou apagar essa VWAP, que não me serviu de nada, infelizmente. Só fez atrapalhar minha visão para não pegar a venda. Vamos lá, vamos ver se aparece algum trade na compra agora de novo, se vai segurar nessa região aí. Vejam que o fluxo vendedor já está menor do que o anterior. O fluxo vendedor é menor do que o anterior. E a entrada de fluxo comprador ganhou aí, entrando muito fluxo de compra. Mas comprar aqui agora é stop caro, ó. Mais de 200 pontos. A melhor operação foi a venda aqui. Já que entrou fluxo de compra, vamos ver essa volta aí. Tá voltando sem força, ó. Voltando sem força. Vamos ver se ele volta sem força aí, algum candle de venda. Ó, candlezinho vendedor sem força. Mais um candlezinho vendedor. Vamos ver se continua sem força. E aparece um candle comprador com força. Já tirou meu gatilho, infelizmente. Já está rompendo a média de exaustão. Porém, ainda o volume é menor do que o de compra, né? Vamos ver se ele vai segurar de novo nesse suporte ou não.
Segurando mais uma vez na região do ABC, ó. Geralmente, galera, quando acontece um falso rompimento e o preço respeita esse falso rompimento, essa região ela se torna uma região muito, mas muito forte. Foi aqui, né, esse falso rompimento aqui e novamente falso rompimento aqui. Então ela se torna uma região importante para você pensar em fazer trades. Eu aqui só vou fazer a operação quando ele me confirmar, né? Porque no momento agora o fluxo de venda, ó, tá grande. Ele é menor do que o de compra, mas ainda está grande, ele ainda está grande aqui, impossibilitando de eu pensar em uma venda, em uma compra, na verdade, né? Ó, subiu agora novamente com fluxo comprador, segurou na região de suporte, veio um candlezinho de venda, sem fluxo de venda. E aqui eu vou pensar em já fazer uma compra aí nessa região agora. Vamos ver aí. Ele rompeu a média de exaustão, né? Voltou dois candles compradores, vendedores sem volume. É... Deixa eu ver se ele volta. Algum candlezinho de venda mais propício para comprar. Sem força de venda, já que entrou fluxo comprador. Olha lá, galera. De novo, descendo sem fluxo de venda. Ó. Segurando na média de exaustão. E agora entrando um candlezinho comprador com volume maior do que o de venda. Entrada de compra aí. Comprado aí nessa região. Stop da operação. Posso deixar aqui atrás da região do suporte. Então tá muito, muito tranquilo se deixar essa atrás dessa região de suporte aqui, que ele subiu com volume de compra e desceu sem volume de venda. E entrou novamente fluxo comprador aqui. Então vamos ver se a gente dá continuidade agora nessa venda. Perigoso porque tá meio lateral, né? Mas ele já tentou duas vezes, ó. E aqui nós tivemos um falso rompimento também, ó. Fundo, fundo, voltou, fez rompimento, depois voltou e subiu. Infelizmente montou resistência aqui, ó. Mas os candles vendedores ainda têm volume menor do que os candles compradores. Não esse último, né? Nesses últimos aqui não. Vamos ver se ele vai segurar nessa região aqui que é suporte, para ver se ele dá continuidade. Novamente, ó. Candle comprador maior do que os volumes dos candles vendedores. Ó, confirmou minha leitura. Confirmada a leitura e o preço foi embora. Foi embora, foi embora. Já buscou o próximo alvo, a máxima do candle de maior volume do dia. E era para ter saído lá. Até porque ele deu um pico de volume, ó. Ele deu um pico de volume bem naquele candle. O ideal era ter saído já naquela operação, já ter saído lá naquela região. Até porque ele rompeu o canal, né? Rompeu o canal ali. Porém, desceu sem volume, ó. E está voltando a subir com volume de compra. Vamos ver aí se ele dá continuidade a esse movimento. É porque o fluxo comprador está maior. E começou a dar uma rejeição. Eu vou garantir aí, galera, nesse trade já pelo menos os 3 contratos, porque ele voltou a subir, mas com fluxo menor, né? Infelizmente, já é a região de suporte, já era para ter saído aqui, ó.
Às vezes a gente perde um pouquinho do time, né? Perdi o time aí nessa operação, em vez de ter saído lá em cima. Porém, segurou no suporte de novo, ó. Só que ele agora subiu sem força de compra. Todo mundo tem que sair dessa operação aí. Não tem como, por que eu ficar nessa operação? Porque essa subida aqui subiu sem força, ó. Subiu sem força aí. Eita, só foi me tirar da operação. Brincadeira, bicho. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos ver se aparece mais algum trade aí. Ó, desceu o candle vendedor sem força. Já está testando essa resistência algumas vezes já, ó, que é o maior volume do dia. Tentou descer duas vezes aqui sem força. E agora rompeu aí. Tá voltando agora novamente. Vamos ver se ele tá... Ah, eu pensei que ele ia voltar sem volume, que aí eu ia comprar. Que é esse rompimento, né, dessa região, a gente tem a continuação do fluxo. Infelizmente não deu o gatilho para a gente poder pegar essa operação aí. Vamos ver. Tem uma estruturazinha de alta aqui, estruturazinha de alta aqui. Rompeu de novo. Vamos ver. Vamos ver se aparece algum candle de venda segurando nessa região aqui para a gente poder comprar interessante. Galera, aqui já fica caro pensar em comprar aqui de cima. Operando no dia a dia, eu não ia pegar essa operação aqui de compra. Tá muito caro comprar aqui. E agora pensar numa venda lá em cima, ó, na região da resistência, né? Ó, região azul. Tá dando pico de volume, ó. Pico de volume aqui. O oscilador bateu lá em cima. Vamos ver se ele vai romper ou se ele vai respeitar esse movimento aqui. Já rejeitou, tá vendo? Ó, bateu na linha azul. Às vezes as marcações elas são tão boas que nem deixa a gente fazer uma operação. Ela já bate lá e já faz o movimento. E não é o que eu gosto de fazer, de pegar a operação aqui já de imediato. Porque aqui eu poderia ver um padrão de candle aqui e já fazer uma operação, né? Mas ele pode fazer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Ele desceu rápido, deu uma subidinha, subir sem volume e a gente faz uma venda. Vamos ver se ele sobe aí algum candle comprador, faz algum movimentozinho de alta, sem força, para a gente poder fazer uma venda, né? Ou se ele já vai descer direto, não sei. E foi embora. Tradezinho de 500 pontos na região da nossa linha da maior candle do dia através da Fibonacci. Segurou no suporte, vamos ver se ele vai subir com volume de compra, que eu acho difícil porque ele desceu com muito volume de venda. Se o stop não tivesse tão caro aqui, dava para vender aqui, galera, ó. Dava para vender aí, porque esses dois candles de compra não tiveram volume e depois entrou um candle vendedor com volume grande. E ele testando o que? A média de exaustão, né? Só que o stop aqui estava 200 pontos e no meio do caminho, porque que dava margem para o preço ainda subir. Se eu jogar uma VWAP aqui, a VWAP estaria passando mais ou menos por aqui, ó. Ficava mais interessante fazer a venda um pouco mais abaixo.
um pouco mais acima, né? Ia ser 1 para 1 aqui, ó. Se eu não saísse nesse suporte, já tomaria um stop. Também já é 4h21, está perto de acabar o pregão. Vamos ver se dá mais algum tradezinho aí. Que o que deu, infelizmente, eu não peguei. Que foi esse aqui da compra, né? Ó. Na verdade, eu peguei, né? Eu peguei, só não segurei a operação até lá em cima. Ó, buscando de novo. E novamente com pico de volume, ó. Bora ver, bora ver. Vejam que como a região do candle de maior volume do dia ela é importante, ó. Que o preço trabalhando dentro dela o dia todo. Então, você tendo ciência disso, você não sabe que aqui é uma região de lateralização, então tem que ter mais um pouco mais de atenção, de cuidado, né? Se tá, o preço está perto dela. Veja, bateu na mínima do candle do maior volume do dia, subiu. Não me deu gatilho para fazer a operação, mas subiu. Complicado, complicado aqui. Galera, já está chegando aqui ao final do pregão. Se você gostou, galera, do vídeo, se você conseguiu aprender um pouco da minha análise, um pouco da minha leitura e gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e se tiver interesse em adquirir esses indicadores aqui, pegar nossa mentoria, só me chamar no WhatsApp ou no Telegram que tem preço promocional para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos finalizando aqui o vídeo, que já está no final do pregão, já é 5 horas. Eu já não recomendo mais estar pegando a operação. Às vezes dá um movimentozinho bacana, mas não é tão interessante. Eu acho até que aqui vai dar um tradezinho de venda interessante. Ó, que a média de exaustão está passando do preço. Aqui os candles compradores perderam fluxo, ó, perderam fluxo. Se entrar um candle vendedor aqui com um volume maior do que esses aqui, pode dar um tradezinho vendedor aqui legal. Vamos ver aí se aparece algum trade vendedor, só para a gente finalizar o vídeo. Beleza? Mas se você tiver interesse aqui nos indicadores, no Operacional Fênix, só chamar no WhatsApp ou no Telegram. Beleza? Venda aí, ó, a última vendazinha. Vou deixar o stop aqui em cima da média de exaustão. Não é um trade 100% bom, porque tá aqui em cima, não rompeu ainda essa estruturazinha de alta, ó. Não rompeu essa estruturazinha de alta. Por isso eu entraria mais com a mão leve também. Tá numa resistência, beleza, tá numa resistência. Tranquilo. Os compradores estão sem volume. Vamos ver se dá para fechar esse tradezinho positivo aqui. O stop não estava caro. O fluxo comprador vinha diminuindo, né? Ó, vinha perdendo força. Provavelmente aqui fez o rompimento. Se ele fizer falso rompimento, ainda fica melhor ainda essa operação para queda.
Ou ele pode estar fazendo um pullback de alta, né? Só para me estopar. Me estopou aí. Tranquilo. Um stopzinho aqui. Eu falei que essa operação era um pouco ruim, porque ele está segurando na região, ó, do candle de maior volume do dia, da máxima do candle de maior volume do dia. Infelizmente, para comprar não tinha como, mas para vender ficava mais interessante do que a compra. Até porque se você jogar aqui a média de exaustão, a média uma VWAP no topo, ela estaria passando aqui nessa região, ó. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E se tiver interesse, só chamar no WhatsApp ou no Telegram para aprender essa leitura passo a passo. Então é isso aí. Valeu. Falou.